mais seca com as pessoas, sem paciência mesmo, e às vezes respondo de forma mais ríspida. Eu não era assim antes da pandemia. Será que a Covid mudou a nossa personalidade? Olha só, a tua pergunta é boa, é interessante a gente pensar que muita gente mudou depois desses 2 anos e meio de pandemia. E o que pode ter acontecido? Bom, primeira questão é ter ficado sozinha, isolada, distante dos outros em casa, pode ter feito com que algumas pessoas perdessem algumas habilidades sociais. Isso principalmente entre os mais jovens. Então eles ficaram mais tempo em casa, eles tiveram menos contato com seus amigos e eles acabaram de alguma forma perdendo ou tendo impactadas as suas habilidades sociais. Esse é um ponto. Segundo ponto, muita gente que ficou sozinha em casa, ficou mais isolada, enfrentou questões emocionais durante a pandemia. Então tem muito mais gente com depressão, muito mais gente com transtorno de ansiedade, muito mais gente com síndrome de estresse pós-traumático, muito mais gente estressada, e isso, essa saúde mental impactada também pode interferir nas atitudes da gente. Ou seja, ter menos paciência para as pessoas, estar mais seca, responder de forma mais ríspida, mais impulsiva, isso pode sinalizar para a gente também algum tipo de sofrimento emocional. Então esse é um outro ponto. A gente falou de perda de habilidades sociais, a gente falou também de alterações, mudanças na nossa saúde mental que podem fazer com que a gente haja de uma maneira diferente. E o terceiro ponto, para quem pegou Covid, a gente percebe também algumas mudanças comportamentais na pessoa. Então, alguns estudos, alguns trabalhos mostram uma relação entre a infecção pelo Covid, pelo novo coronavírus, e algumas mudanças de memória, de atenção, maior risco de quadros de depressão, de ansiedade e possivelmente algumas mudanças de comportamento. Então isso também é um fator a ser levado em consideração. Resumindo, será que a Covid pode ter mudado a nossa personalidade? Talvez a ação do vírus, isso a gente vai precisar investigar um pouco mais, pode estar colaborando para uma mudança do jeito de ser. Talvez esse isolamento social e os quadros de saúde mental também estejam impactando um pouco a forma como a gente se comporta. Personalidade é o jeito que a gente funciona. Então, normalmente, a gente tende a manter uma certa forma, um certo padrão de comportamento, de personalidade ao longo da vida. Então, a personalidade fica intacta ou fica muito parecida ao longo da vida da gente, mas as atitudes podem mudar de acordo com o que a gente está enfrentando. Agora, mudanças de personalidade eventualmente podem acontecer e alguns trabalhos começam a investigar um pouco mais isso, o quanto todo o cenário da pandemia, causas físicas, causas emocionais, perdas cognitivas podem também estar impactando ou ter impactado a nossa personalidade. Se você sente que você está diferente e não está feliz com isso, que tal buscar ajuda, buscar o suporte de um profissional de saúde mental? É isso aí, qualquer coisa, volta a falar com a gente. Valeu!